Ambientada na Alemanha, ocupada pelos nazistas, a série de comédia. Os heróis de Hogan conseguem encontrar humor mesmo em seus momentos mais sombrios. Apesar do enredo dramático, a série oferece uma fuga da prisão bem-humorada e leve, acompanhando um grupo de prisioneiros de guerra que enganam seus captores com astúcia, graças aos seus planos de fuga, inteligentes e momentos hilários. Os heróis de Hogan se tornou um favorito dos fãs. Mas o que aconteceu com o elenco depois que a série acabou? Vamos voltar ao Stalag 13 e ver para onde eles foram. Não se esqueçam de curtir e se inscrever. Vamos começar. Bob Crane, no papel do Coronel Hogan, é o epítome da inteligência e da astúcia. É considerado um mestre do engano, sempre um passo à frente dos outros em todas as situações. No perigoso mundo da Força Aérea Alemã, Hogan é como uma raposa astuta, enganando constantemente oficiais ingênuos, especialmente o comandante Klink. O que torna Hogan tão cativante é a sua capacidade de empregar a psicologia inversa. Explora habilmente a arrogância e a insegurança de Klink para o forçar a fazer o que quer, sem saber que está a ser controlado. A personagem de Hogan é inteligente, espirituosa e corajosa, tornando-se um ícone da série Os Heróis de Hogan. Fora do ecrã, Bob Crane também teve uma vida cheia de altos e baixos. Após se ter formado na Stanford High School em 1946, dedicou-se à música tocando bateria na Orquestra Sinfônica de Connecticut. Mas foi logo dispensado devido à sua personalidade alegre e menos séria. Em 1949, casou com Ann Terzian e teve 3 filhos. Em 1956, Bob mudou-se para a Califórnia e iniciou a sua carreira na rádio e rapidamente ganhou a alcunha de Rei da Rádio. O seu programa na estação KNX de Los Angeles cativou o público com o seu estilo encantador. E entrevistas famosas com Frank Sinatra, Marilyn Monroe e Bob Hope. A sua ascensão ocorreu em 1965, quando foi escolhido para interpretar o Coronel Hogan na sitcom da CBS Hogan's Heroes, que o tornou uma estrela e lhe valeu mais 2 nomeações para os Emmy. Durante este período, conheceu e casou com a atriz Patty Olson Sigrid Valdis em 1971, após se divorciar da sua primeira mulher. No entanto, após o cancelamento de Hogan's Heroes nesse mesmo ano, a sua carreira foi decaindo gradualmente. Embora continuasse a protagonizar filmes como Super Daddy e Gus e séries de TV como The Love Boat e Ellery Queen, a sua aura perdera o seu brilho. Em junho de 1978, durante uma digressão no Arizona para o álbum Beginner's Luck, Bob foi brutalmente assassinado no seu apartamento alugado aos 49 anos. O caso permanece por resolver até aos dias de hoje, deixando um vasto mistério em torno da morte do lendário Coronel Hogan. Segundo Werner Klemperer como Coronel Klink, Klink é um fracasso completo. Ele se acha um personagem importante, mas na verdade é apenas um palhaço desajeitado. Ele é crédulo, medroso e confiante demais. É um milagre que ele saiba se vestir de manhã. Ele vive cometendo erros e se metendo em encrencas. Você acha que ele vai aprender, mas ele nunca aprende. Ele é tão teimoso. É engraçado como ele tenta se passar por forte e importante. Ele é só um comandante patético. Ele é o tipo de homem que se sentiria desconfortável em seu próprio quintal. É um milagre que ele ainda esteja no poder. Werner Klemperer, um ator que fugiu da Alemanha nazista aos 13 anos por causa da ascendência judaica de seu pai, se viu em uma situação única e um tanto irônica em sua carreira de ator. Após se mudar para os Estados Unidos, Klemperer, como muitos outros imigrantes fugindo do nazismo, frequentemente se viu escalado para papéis dos quais ele próprio havia fugido. Ele é mais lembrado por seu papel como o Coronel Klink, frívolo e às vezes pateta de monóculo na sitcom Hogan's Heroes da CBS, exibida de 1965 a 1971. O papel lhe rendeu 2 prêmios, Emmy de melhor ator coadjuvante em série de comédia
A carreira de Klemperer, no entanto, não se limitou a papéis cômicos. Ele também interpretou personagens mais sérios e de sangue frio em muitos filmes, especialmente aqueles sobre a Alemanha nazista. Entre eles, Adolf Eichmann, o administrador da solução final na Operação Eichmann, um criminoso de guerra nazista nos julgamentos de Nuremberg, e o Coronel Klink em Os Heróis de Hogan, merecem menção especial. Essas performances demonstraram sua versatilidade e se somaram ao seu repertório já impressionante. O Coronel Klink foi interpretado por Werner Klemperer aos 45 anos. Infelizmente, Klemperer faleceu de câncer em sua casa em Manhattan em 6 de dezembro de 2000 aos 80 anos. Terceiro, John Banner. Como o Sargento Schultz, é o tipo de cara que esqueceria seu nome se lhe perguntassem uma segunda vez. Ele é um guarda desajeitado e sem noção que provavelmente atiraria no próprio pé se soubesse recarregar. Mas é isso que o torna tão engraçado. Apesar de sua incompetência, ele ajudava os prisioneiros mais do que os machucava. É como se ele fosse bom em ser mau. O Jade Banner, imortalizado na televisão como o Sargento Schultz, guarda de um campo de prisioneiros de guerra da Luftwaffe na série Os Heróis de Hogan. 1965, nasceu na terça-feira, 28 de janeiro de 1911, em Viena, capital da Áustria-Hungria, em 1938. Banner, pesando apenas 72 quilos. Quando chegou aos Estados Unidos, acabou ganhando cerca de 45 quilos, tornando-se o ator engraçado e simpático que os Estados Unidos reconheceriam mais tarde em inúmeros programas de televisão e filmes. Ele frequentemente interpretava figuras estrangeiras importantes, como o embaixador soviético na comédia Um Beijo para o Meu Presidente, 1964. Em 1965, Banner foi escalado para o papel do Sargento Schultz em Hogan's Heroes, uma comédia de guerra que estreou na CBS em 17 de setembro de 1965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior
Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.1965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão cômica do anterior, Stalag 17.965. O filme era uma versão 53, e a interpretação de Banner do guarda desajeitado, mas bem-humorado e distante, tornou-se icônica. Apesar da natureza cômica do papel, Banner sempre enfatizou que Schultz personificava a bondade inata de todas as gerações, recusando-se a descrevê-lo como um nazista adorável. Banner coestrelou com Werner Klemperer como Coronel Klink e Bob Crane como Coronel Hogan em Os Sonhos Perversos de Paula Schultz. Embora o filme não tenha sido bem recebido, após o fim de Os Heróis de Hogan em 1971, Banner estrelou outra série dramática de época, Os Ursinhos de Pelúcia, de Chicago, ambientada durante a Lei Seca. Infelizmente, esta série teve vida curta com apenas 13 episódios. O Sargento Schultz foi interpretado por John Banner quando tinha 55 anos. Infelizmente, Banner faleceu em 28 de janeiro de 1973, seu 63º aniversário, devido a uma hemorragia abdominal. Quarto lugar, Robert Clary como Le Beau. Vive la France. Vive. La cuisine é o lema do mestre culinário e fashionista em tempo parcial, Louis Le Beau. Veja como ele transforma ingredientes simples em obras-primas culinárias
que vão aguçar o seu paladar. Por trás do seu sorriso travesso, este bravo soldado esconde uma língua afiada. Ele não hesita em zombar dos nazistas e dos alemães por seus crimes, provando que não é apenas um mestre da culinária, mas também um mestre da mente. Aqui vai um segredinho. Apesar do medo de espaços confinados, este destemido chefe consegue se espremer nos menores esconderijos como um mestre da fuga. Robert Clary nasceu na França e enfrentou dificuldades inimagináveis durante a Segunda Guerra Mundial, aprisionado ainda criança em campos de concentração nazistas. Após a guerra, seu amor pela música fez de Clary uma estrela da música na França. Em 1949, mudou-se para os Estados Unidos para seguir carreira. Uma de suas primeiras aparições foi no The Ed Wynn Show, em 1949, em uma peça francesa, enquanto ainda estudava inglês. O talento cômico de Clary foi notado, e ele rapidamente alcançou a fama na Broadway, atuando em diversos papéis, aclamados pela crítica, incluindo a peça New Faces de Leonard Sillman, tão popular que foi adaptada para o cinema em 1960, na década de 1950 tornou-se um convidado regular em programas de jogos e em 1965 conseguiu o papel do cabo Louis Lebeau na popular série de televisão Hogan's Heroes. O papel lhe rendeu grande reconhecimento, e ele continuou a aparecer em filmes e na televisão, frequentemente explorando suas experiências durante a Segunda Guerra Mundial, como em Memórias de Amor, 1982, que se concentrava nos sobreviventes do Holocausto. Clary retornou à televisão mais tarde, juntando-se ao elenco de séries populares como Days of Our Lives e The Young and the Restless, continuando a encantar o público com seu talento extraordinário. Lebeau foi interpretado por Robert Clary aos 39 anos. Clary morreu de causas naturais em sua casa em Los Angeles em 16 de novembro de 2022 aos 96 anos. Quinto, Richard Dawson como Newkirk. Com a agulha na mão, Newkirk é uma força a ser reconhecida. Mestre alfaiate e com um talento prodigioso para disfarces. Ele consegue criar os trajes mais elegantes e personas enganosas, mais rápido do que uma emergência fashion. Um habilidoso batedor de carteiras, falsificador e arrombador de cofres. Newkirk era um mestre espião no exército suíço. Ele conseguia se passar por qualquer pessoa, de uma estrela de vaudeville a um oficial alemão de alta patente, com uma piscadela e um sorriso. Era difícil dizer se ele era um alfaiate ou um agente secreto. Seus talentos são tão diversos que parece que ele tem uma gaveta secreta cheia de surpresas. Quando se trata de pesquisas, Richard Dawson é mais conhecido no mundo todo como o hilário, espirituoso e encantador apresentador da longa série de televisão Family Feud, na qual duas famílias competem para encontrar a resposta mais popular em uma enquete com 100 pessoas. Embora a natureza do programa tenha criado muitos momentos memoráveis com os participantes tentando freneticamente adivinhar a resposta certa, são a sagacidade, a personalidade calorosa e as frases espirituosas de Dawson que fizeram de Family Feud um dos programas de televisão mais populares da história. O ator e comediante inglês também era conhecido como ladrão de beijos Dick e cara de beijo, por seu hábito de beijar todas as suas concorrentes, deixando-as quase hipnotizadas. Antes de sua ascensão à fama em Family Feud, Dawson era mais conhecido por seu papel como o versátil cabo Peter Newkirk, na clássica série de comédia Hogan's Heroes. Ele também era um dos favoritos dos fãs como um dos jurados em outro programa de TV da mesma época, Match Game 73, exibido na CBS de 1973 a 1979, graças aos seus papéis memoráveis e a sua longa carreira cômica. Dawson continuou sendo uma personalidade televisiva adorada. Muito depois de desaparecer da vida pública, Richard Dawson interpretou Newkirk aos 33 anos.
Infelizmente, Dawson faleceu aos 79 anos, vítima de complicações de câncer em Los Angeles, em 2 de junho de 2012 no Ronald Reagan UCLA Medical Center. Número 7. Ivan Dixon, como Kinchlow Natural de Detroit. Kinchlow, por meio de sua experiência trabalhando para uma empresa de telecomunicações, tornou-se um mestre em comunicações secretas. Ele consegue imitar oficiais alemães pelo rádio ou telefone com uma precisão impressionante. Antes da guerra, Kinchlow era um boxeador talentoso. Seu espírito de luta e reflexos rápidos o ajudaram muito em suas atividades clandestinas. O ator e diretor afro-americano Ivan Dixon é mais conhecido por seu papel como Kinchlow na sitcom Hogan's Heroes. Nascido em uma família de merceeiros, passou grande parte da infância na Carolina do Norte e estudou teatro na Universidade da Carolina do Norte, em Durham. Dixon estreou na Broadway em 1957 na peça Cave Dwellers, de William Saroyan, e mais tarde interpretou Joseph Azaghai na peça A Raisin in the Sun de Lorraine. Hansberry Dixon reprisou o papel no filme 1956 e também apareceu no musical Porgy and Bess, de 1959. Em 1964, Dixon estrelou o aclamado filme independente Nothing But a Man, ao lado da cantora e atriz Abby Lincoln. Dixon também apareceu no drama de 1965, A Patch of Blue, e em vários papéis na televisão, incluindo vários episódios das séries de ficção científica The Twilight Zone e The Outer Limits. Em 1967, foi indicado ao Emmy por seu papel principal em The Final War of Ollie Winter, exibido pela CBS Playhouse. Em 1965, assumiu seu papel mais famoso como o prisioneiro de guerra Kinchlow, na sitcom Hogan's Heroes, papel que interpretou por 5 temporadas. Ele deixou a série antes do seu final por achar o papel pouco exigente. Em 1975, iniciou sua carreira como diretor, dirigindo séries de televisão até o início dos anos 1990, incluindo episódios da série de ação Magnum P.I., além de filmes como Trouble Man e o controverso drama de espionagem The Spook Who Sat by the Door. Aos 34 anos, Kinchlow foi interpretado por Ivan Dixon. Infelizmente, Ivan Dixon faleceu em 16 de março de 2008, aos 76 anos, no Hospital Presbiteriano em Charlotte, Carolina do Norte, devido a complicações de insuficiência renal. Número 9. Sigrid Valdis, como Hilda. Como secretária do coronel Clink Hilda. Parece ser uma engrenagem inofensiva na máquina de guerra alemã, mas não se deixe enganar. Por trás de sua aparência gentil, esconde-se uma mente afiada e uma alma astuta. No mundo da espionagem, Hilda é mestre em raciocínio rápido e flexibilidade. Ela precisa navegar pelos perigos das operações secretas, mantendo suas verdadeiras lealdades em segredo. Sua inteligência e charme eram suas armas secretas que Hilda usava para enganar os alemães e ajudar os prisioneiros em sua luta pela liberdade. Apesar da família crescente, a paixão de Sigrid pela atuação a levou a estudar na escola de teatro Stella Adler e a dirigir seu primeiro longa-metragem. Seu talento natural rapidamente se tornou evidente e, em 1964, ela retornou à Califórnia para seguir carreira de atriz em tempo integral. Seu sucesso no cinema abriu as portas para a televisão, onde colaborou com lendas como Phil Silvers, Steve Allen e Red Skelton. Ela também apareceu em séries populares como Kraft Mystery Theater Arrest and Trial e The Wild Wild West, ao lado de estrelas como Dennis Hopper e Robert Conrad. Sigrid também deixou sua marca no palco, aparecendo na produção itinerante de Flor de Cacto de 1968 com Bob Crane. Em 1965, Sigrid chamou a atenção do produtor de Os Heróis de Hogan, Edward H. Feldman, o que lhe rendeu uma participação especial como Gretchen no episódio.
Sua atuação impressionou Feldman, que a contratou como membro regular do elenco para a segunda temporada, interpretando Hilda, a secretária do Coronel Klink. O papel no cinema levou a um romance na vida real com o colega de elenco Bob Crane. O casal se casou no set de Hogan's Heroes em 16 de outubro de 1970, no primeiro casamento real no set. Um ano depois, eles tiveram seu filho, Robert Scott Crane. Após o nascimento do filho, Sigrid decidiu dar uma pausa na atuação para se concentrar em criar a família, dedicando-se a ser esposa e mãe. Sua jornada de jovem modelo a adorada atriz de televisão continua sendo um testemunho de sua versatilidade e talento na indústria do entretenimento. Sigrid Valdez interpretou Hilda pela primeira vez aos 30 anos. Infelizmente, após ficar viúva 2 vezes, Valdez faleceu em 14 de outubro de 2007, vítima de câncer de pulmão em Anaheim, Califórnia, aos 72 anos. Número 10. Howard Kane como Hochstetter. No mundo dos interrogatórios, esse cara é o número 1. Hochstetter é como um bulldog com uma lupa, sentindo cada detalhe e arrancando a verdade dos pobres prisioneiros. Por trás daquele exterior durão, escondia-se um homem dedicado ao dever e a uma lealdade inabalável. Ele marchava como um soldado ao som dos tambores nazistas, determinado a lutar por sua causa. Howard Kane, nascido Howard Cohen, mudou-se de sua cidade natal, Nashville, Tennessee, para as ruas movimentadas de Nova York aos 13 anos. Foi lá que ele iniciou sua jornada como ator, esforçando-se para se livrar do sotaque sulista e eventualmente dominando 32 dialetos, diferentes tanto estrangeiros quanto americanos. Depois de servir na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, Howard perseguiu sua paixão pelo teatro na Universidade de Columbia, onde se formou com honras. Howard Kane participou de mais de 750 programas de televisão, mas é mais lembrado por seu papel como o major da Gestapo Hochstetter, na sitcom clássica Os Heróis de Hogan. Ele interpretou o papel durante todos os 6 anos da série, tornando-se uma figura memorável na história da televisão. Em 1976, interpretou Everett Scoville, um personagem baseado no advogado Irving Kinarico, interpretado por Charles Manson, na série dramática Impersonation, 2 partes da CBS Helter Skelter. Além de atuar, Howard também nutria uma profunda paixão pelo banjo de 5 cordas dos Apalaches, que começou a dominar em meados da década de 1960, do verão de 1970 até sua morte. Em 1993, ele ganhou inúmeros prêmios em competições de banjo e rabeca por todo o Sul, tanto de melhor banjo tradicional quanto de canto tradicional. Ele também era um cantor folk muito respeitado, apresentando-se em diversos clubes e festivais folclóricos expressando sua paixão pela música tradicional. Aos 40 anos, Hochstetter assumiu o papel de Howard Kane. Infelizmente, Kane morreu de ataque cardíaco em 28 de dezembro de 1993, apenas 5 dias antes de seu 68º aniversário. O 8º personagem, Leon Askin, como General Burkhalter. Burkhalter, o astuto secretário de Klink, substituiu Helga como a figura-chave no jogo de espionagem de Hogan. Ele discretamente passava informações aos prisioneiros, verificava suas histórias elaboradas e até aceitava convites de altos funcionários alemães para distraí-los e obter informações valiosas. Burkhalter era um mestre em enganar, manipular e enganar. Era como assistir a um jogo de pôquer de apostas altas, onde Burkhalter tinha todos os trunfos. Leon Askin foi um talentoso ator austríaco, conhecido por seu trabalho em diversas produções americanas. Começou sua carreira como ator de teatro, de sucesso na Áustria, mas sua vida tomou um rumo diferente quando fugiu para os Estados Unidos em 1940 para escapar da perseguição nazista. Após servir no exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial,
Askin encontrou muitas oportunidades de atuação em Hollywood, onde foi escalado para papéis que lhe permitiram interpretar personagens de diversas origens. Durante a década de 1950, Askin apareceu em vários filmes populares como A Estrada para Bali e O Manto Sagrado. Depois, passou para a televisão dublando o personagem líder destemido na série animada Rocky e Seus Amigos, em 1965. Askin interpretou um de seus papéis mais famosos, o General Burkhalter, na comédia popular Os Heróis de Hogan, apesar de estrelar a comédia 1, 2, 3 de Billy Wilder. Askin desempenhou principalmente papéis coadjuvantes no cinema e na televisão ao longo de sua carreira. Ao falecer em 2007, Askin já tinha uma carreira prolífica, abrangendo mais de 125 filmes, deixando um legado duradouro na indústria do entretenimento. O General Burkhalter foi interpretado por Leon Askin aos 58 anos. Askin morreu de causas naturais em Viena em 3 de junho de 2005 aos 97 anos e foi enterrado no Cemitério Central de Viena. Sexto, Larry Havas, como Carter. Carter, um homem cuja paixão pela ciência é contagiante, mas cuja falta de jeito e esquecimento são lendários. Nunca se sabe que tipo de droga ele vai criar no laboratório e, às vezes, é simplesmente explosiva. Os prisioneiros o provocam porque ele parece o mais alemão de todos. Ele poderia facilmente se passar por um oficial alemão, até mesmo o infame Adolf Hitler Newkirk. E LeBeau adoravam zombar de sua ingenuidade, na frente das mulheres. Mas quando se é um gênio com talento para explosivos, quem precisa de um falante? Larry Havas nasceu em 20 de fevereiro de 1936 em Wapato, Washington, e cresceu em Houston, Texas. Ele começou sua carreira no entretenimento como cantor, cantando um dueto com sua irmã Joan, e mais tarde se juntou ao quarteto The Mascots. Eles chegaram a se apresentar no Talent Scouts de Arthur Godfrey, enquanto estudava filosofia na Universidade de Houston. Larry assinou um contrato com a Capitol Records, onde gravou um álbum chamado My Heart Belongs to Only You. A carreira de Larry decolou quando ele conseguiu um papel coadjuvante no primeiro episódio de Hogan's Heroes 1965. Após a saída de 2 outros atores da série, Larry foi promovido ao papel principal interpretando o especialista em demolições, Sargento Carter. Mesmo estrelando Hogan's Heroes, ele continuou a escrever para a televisão, contribuindo para programas como Rowan and Martin's Laughing e até mesmo escrevendo o roteiro do filme Irresistível Paixão, 1966. Após o cancelamento abrupto de Hogan's Heroes em 1971, Larry apareceu em vários programas de televisão como The Doris Day Show, Adam 12, Chico and the Man e Alice. Ele também produziu vários game shows, incluindo o Liars Club, do qual foi convidado regular de 1976 a 1978. Larry continuou sua carreira de ator no início da década de 1990 com um de seus últimos papéis, sendo no filme Shadow Force 1992. Larry Hovis interpretou Carter aos 29 anos. Infelizmente, Hovis faleceu em 9 de setembro de 2003 em Austin, Texas, aos 67 anos, vítima de câncer de esôfago,